Depois de uma semana marcada por decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, os mercados ficam de olho em dados de inflação. Quer saber nossas projeções? Terça-feira, 27 de setembro de 2022. Estamos no ar com mais um Investidor em Foco. Olá, eu sou a Laura Maia, coordenadora de conteúdo de investimentos aqui do Itaú, e hoje eu estou com a Camila Fioravante, especialista em recomendação e portfólio, para falar sobre o que deve movimentar os mercados nessa semana. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Olá, Camila, tudo bem? Olá, Laurinha, tudo bem com você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, Camila, o grande tema da última semana no Brasil e no mundo foram as decisões sobre as taxas de juros. Como esperado, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu pela manutenção da taxa de juros por aqui em 13,75% ao ano. Isso depois de 12 altas consecutivas. A decisão foi no mesmo dia, o que no mercado a gente chama de super quarta, quando coincidem as reuniões, que o Fed, o Banco Central norte-americano, decidiu por uma alta de 0,75 pontos percentuais por lá. Camila, vamos começar então comentando essa decisão do Fed. Como é que ela foi recebida pelo mercado e qual é o impacto dessa terceira alta consecutiva? Maravilha, Laurinha. Na verdade, foi assim, não houve muitas surpresas para o mercado. Essa elevação de 75 pontos, com essa elevação, a taxa dos Fed Funds passou de 3 a 3,25% ao ano, em linha com as expectativas. Vale lembrar, Laura, que esse é o maior patamar desde 2008, com alta de 3 pontos percentuais desde o início desse ano, e eles ainda sinalizaram que novas altas devem vir. Alguns pontos que vale a pena a gente destacar do que eles trouxeram é que houve sinalização de estagnação econômica neste ano e revisão para cima na inflação. A maioria dos dirigentes passou a prever que a taxa dos Fed Funds esteja igual ou acima de 4% ao final de 2022, e para os próximos 2 anos as projeções para o avanço do PIB foram reduzidas, enquanto as projeções de inflação por lá seguem elevadas. Eles afirmaram também que os indicadores recentes apontam para um crescimento modesto nos gastos e na produção, e nota que o crescimento do emprego tem sido robusto nos últimos meses, com taxa de desemprego seguindo baixa por lá, mas também alertam para o fato de que a inflação continua elevada. E após a decisão do Fed, nós tivemos a coletiva imprensa do presidente Jeremy Powell. Ele reforçou o foco no combate aos preços, mostrou uma certa disposição para uma desaceleração da economia como um mal necessário nesse atual cenário. Ele até falou que para cortar juros é preciso estar muito confiante de que a inflação desacelere, reforçou também que não pode haver fracasso nesse combate à inflação, e ele deixou claro a disposição de agir de modo agressivo agora. Ele até falou: queremos chegar rapidamente à política monetária restritiva, sem dar nenhuma indicação do ritmo exato ali das próximas altas futuras. Em tese, a decisão veio em linha com o que o mercado estava esperando, mas a decisão foi lida como dura, principalmente pelo teor das projeções, com uma mudança muito grande ali para a trajetória de juros esperada pelos membros do comitê, e também na expectativa de crescimento para a economia. Eu acredito aqui, Laura, que o principal que acabou fazendo muito preço, acabou assombrando muito o mercado, de fato, sejam as expectativas, né, as baixas nas expectativas de crescimento para a economia americana. E falar, Agora, Camila, em assombrando o mercado, desculpa te interromper, também teve umas imagina. questões geopolíticas, né, na semana passada. Exato. Exato, Laura. Outro fator que gerou preocupação para o mercado e continua gerando, né, foi após ali o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ter anunciado uma mobilização militar parcial no país em função da guerra na Ucrânia. E falando nisso, até fica no radar, né, dos investidores ainda esse anúncio. Segundo o ministro da Defesa da Rússia, o decreto do presidente Vladimir Putin sobre essa mobilização parcial, houve uma convocação de mais de 300 mil cidadãos para servir na campanha militar do país na Ucrânia, e eles até sinalizaram que são aqueles que já serviram, que têm especialidade de registro militar, que tiveram já uma experiência militar, ou seja, são pessoas muito experientes ali.
E segundo o Putin, né, a medida acontece principalmente para proteger a pátria russa. Então, isso fica, né, já está e deve continuar no radar dos investidores mais adiante. Perfeito. Bom, foi bem movimentado, né, a semana lá fora. E aqui a gente teve um tema importante, como a gente já mencionou, né, a manutenção da Selic, que já era esperada, e o mercado está na expectativa, já ficou repercutindo o comunicado, mas da ata, né, que é sempre publicada na terça-feira posterior à reunião. Você pode comentar um pouco quais são as expectativas para os juros e o que que o time vai ficar de olho sobre a ata, aqui o nosso time de portfólio e recomendação? Maravilha, Laurinha. Eu vou até dar uma contextualizada, né, no que aconteceu. Então, já era esperado pelo mercado o Copom manter a taxa Selic em 13,75%. Então, foi interrompido ali o ciclo de alta. A decisão não foi unânime, então vale a pena destacarmos aqui que duas autoridades votaram por um ajuste residual de 0,25 pontos base. E segundo o comunicado, o comitê entende que a decisão reflete a incerteza ao redor dos cenários e do balanço de riscos para a inflação. Eles também ressaltaram que a estratégia é compatível com o objetivo de trazer a inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui 2023, e em grau menor 2024. Eles também afirmaram que eles vão se manter vigilantes. Então, eu acredito que essa fala deles, né, de manter a vigilância, foi o que deixou um mercado com uma visão até um pouco mais dura, né, do Copom. Eles vão observar se a manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado vai ser capaz de assegurar a convergência da inflação, ou seja, deixando a porta aberta para uma retomada do ciclo de alta, caso o processo de desinflação não aconteça como eles estão esperando. Aqui do nosso lado, a gente espera que o Copom não revise a sua estratégia de manter os juros altos por um período prolongado, pelo menos por algumas reuniões. Quando a gente fala de investimentos, a gente segue com a nossa opinião de que a renda fixa oferece boas oportunidades. As taxas atuais ainda proporcionam um juro elevado por algum tempo ainda adiante, e essa manutenção acaba sendo positiva para a Bolsa Brasileira, já que as altas adicionais da taxa de juros reduziriam mais a atratividade relativa de ações frente aos ativos de renda fixa. Mas vale a pena a gente lembrar também, Laurinha, que os investidores eles não devem comemorar definitivamente o fim do aperto monetário, porque o Banco Central deixou a porta aberta para retomar o movimento de alta. Então, é muito importante que a gente acompanhe a ata do Copom, né, para que a gente entenda qual que é a visão deles, né, se de fato esse ciclo de alta deve ser interrompido. Nós tivemos ali 2 dirigentes que foram a favor de subir 0,25, então é muito importante que a gente acompanhe para a gente ter, né, novas pistas quanto ao ciclo de alta da Selic aqui no Brasil. É, e justamente via ata, né, Camila, que as coisas ficam mais claras com o mercado, assim, entre a autoridade monetária e a gente tem um pouco mais de visão em relação ao futuro. Mas as projeções Exato, são que a gente termine o ano, então, em 13,75% ao ano. Essa é a visão aqui do Itaú. exato, Tá bem. exato, 13,75, isso mesmo. E agora, além da ata do Copom, né, que quem está nos ouvindo hoje, semana que vem já escuta a nossa repercussão e toda palavra a palavra, o que que significou, tem uma agenda recheada essa semana, né. Tem o acompanhamento, é claro, dos temas ligados às eleições, que são no próximo final de semana, mas eu queria, Camila, que você falasse um pouco o que está no radar da gente até sexta-feira. Eu falo que a agenda dessa semana está bastante carregada. Vou começar pela agenda internacional nos Estados Unidos. Quem fala hoje, na terça-feira, é o presidente do Fed, Jeremy Powell. Saem também as encomendas de bens duráveis, índice de confiança do consumidor e vendas de moradias novas. Na quinta-feira sai o índice de preços ao consumidor, o CPI da Alemanha, a terceira leitura do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, e na sexta-feira serão divulgados o CPI da zona do euro e o índice de preços de gastos com consumo, o PCE americano. De agenda internacional, Laura, eu destaco aqui, principalmente nos Estados Unidos, primeiramente como foco, tanto para o dado de atividade, como a terceira leitura do PIB do segundo Perfeito. trimestre, quanto para o
Exato, quanto para a inflação, né, os dados de inflação que segue pressionado, que nós vimos ali no último dado do PCI, referente ao mês de julho, foi uma desaceleração no índice de preços, né? Apesar dessa desaceleração, mesmo assim, o mercado deve acompanhar, porque a forte criação de vagas de trabalho, as pressões salariais continuam reforçando uma economia sólida por lá, ainda que em gradual desaceleração, mas um PCI alto pode levar a endurecimento no tom dos discursos dos dirigentes do Fed, consequentemente pedir mais juros por lá, aumentando o risco de recessão na principal economia, e aquilo que nós já sabemos, no mercado, se a gente tiver de fato um PCI alto, as bolsas internacionais podem, né, cair, haver disparo ali na curva de juros, dólar também fica em alta. Isso pode, inclusive, chegar aqui no Brasil também. Tem uma fuga dos Já, capitais de risco, né, de certa maneira, Camila, se os sinais forem exato, esses, né? exato. A semana já começou com cautela, né, Laurinha? Já começou com bastante aversão ao risco. E se de fato a gente tiver um dado de inflação alto, deve permanecer ainda mais, né? E vale a pena a gente lembrar também, Laura, na Europa, né, a situação é um pouco mais delicada, os dados de inflação seguem pressionados por lá, batendo recorde a cada mês, e em meio a essa pressão sobre os preços de energia e a guerra na Ucrânia sem sinais de fim, né, como nós já falamos, nós devemos provavelmente ter um novo recorde na inflação da Europa, né, reforçando a região como a de maior risco de recessão. É isso, e o inverno chegando por lá, né, Camila, que torna ainda mais delicada a mais, situação. mais preocupante, com Pois é, certeza. e aqui no Brasil também tem bastante coisa. A gente começou esse programa dizendo como a inflação está sob os holofotes, né? Aqui a gente começa hoje com alguns dados importantes sobre inflação, né? Exato. Já na agenda doméstica tem hoje a ata do Copom e o IPCA 15. Na quarta-feira serão divulgados os dados do CAGED de emprego formal de agosto. Na quinta-feira tem o último debate com os presidenciáveis. Sai um relatório trimestral de inflação, o IGPM de setembro e o resultado primário do governo central de agosto. Na sexta-feira tem o setor público consolidado de agosto e a taxa de desemprego de agosto pela PNAD contínua. E aqui eu acredito que o grande destaque seja a eleição, né? Mas quando falamos de indicadores, IGPM e IPCA 15 são muito relevantes, o mercado deve acompanhar de perto para entender se teremos novamente uma deflação, lembrando que a deflação no IPCA 15 foi de 0,73% em agosto, antes 0,13% de julho, e agora o mercado aguarda novamente uma deflação bem próxima desse mesmo valor, já o IGPM caiu 0,70% em agosto e agora o mercado espera uma nova queda, embora um pouco menor do que a última. E se de fato vier esse resultado que o mercado espera de deflação, deve ser bem recebido pelo mercado, apesar do mercado já ter entendido que essa deflação é temporária e bastante poluída ali pela PLP 18, que é o projeto de lei que tirou impostos de uma série de produtos, mas de fato o mercado deve receber bem, né, essa deflação. E E por olhar fim, quais são os itens, né, Camila? Quais são os itens que efetivamente desaceleraram o preço, né? Acho que todo mundo vai ficar exato, de olho com a lupa ali para ver o que que vai ter peso nessa terça-feira. com certeza, Laura. E por fim, teremos também as divulgações sobre o mercado de trabalho brasileiro, que também entram no radar, uma vez que o mercado de trabalho vem se mostrando cada vez mais aquecido, né? E traz preocupações sobre os efeitos disso na inflação também. Então, Laura, uma semana de agenda bastante carregada, tanto aqui quanto lá fora, né? No exterior, e com indicadores muito relevantes, muito importantes para o mercado estar acompanhando. Tá bem, Camila. Nossa, a gente perdeu até o fôlego com essa agenda. Não deve nem estar cabendo, né, na agenda É de muita papel coisa. ou aqui eletrônica. Mas, de qualquer maneira, Camila, muito obrigada por ter trazido não só o que está no nosso radar, mas também as projeções, como é que a gente está vendo e a relevância de cada um desses pontos. E até a próxima, né, aqui Até, no Laura. programa. Quando a rede descansa, às vezes eu apareço por aqui. Obrigada pela sua presença. Ah, é um prazer tê-la aqui, Laura. Muito obrigada, Laura.
Obrigada pela presença de todos que nos escutaram até o final desse programa e até a próxima, pessoal. Boa semana.